Saudações rubro-negras a toda a nação esportana. Ontem, pela sexta rodada do Brasileirão, o Sport ficou no 0-0 com o Fortaleza na Ilha do Retiro. O jogo foi marcado mais uma vez por erros da arbitragem, mas dessa vez não nos prejudicou. Dessa vez o Fortaleza foi quem saiu na mágoa. Na coletiva pós-jogo, o técnico Pepa elogia a postura dos jogadores do Sport e afirma: "Tentamos de tudo para vencer." Veja a coletiva do técnico Pepa, logo após. Fique com a nossa análise da partida. Solta a vinheta. Pepa, boa noite. Gostaria que comentasse os resultados, foi justo, não foi? A questão ali também da dúvida do gol, né, do VAR. Enfim, como é que se classifica essa partida de hoje, principalmente com relação aos jogos pretéritos? Obrigado, boa noite. Em relação ao, desculpa? Aos jogos pretéritos passados. Ora, boa noite a todos. Não, sobre os jogos passados já falei sobre isso. Em relação ao lance que falou, se fosse connosco, íamos reclamar muito, mas há uma coisa que é o perímetro da bola, não é? É o perímetro da bola. A bola realmente parece que bate dentro, mas depois há o perímetro da bola. E quando não há 100% de certeza, e eu não falo quando tanto falo, quando há situações dúbias, ou a favor ou contra, porque os erros acontecem. Agora aqui, quando não há 100%, não se pode validar um gol daqueles. Em relação ao jogo, fizemos um jogo bom, sinceramente fizemos um jogo bom. E o grupo tentou de tudo. Tivemos dois lances que sabíamos e temos de ser mais concentrados e mais eficazes. Um lance acabou por dar essa situação da bola, se entra ou não. E um lance também na primeira parte de um lançamento lateral. Foram dois lançamentos laterais que nós tivemos aí desconcentrados e o posicionamento não foi o melhor. Em relação aos jogadores, deram tudo. Sem grande ansiedade, porque é normal entrar em campo com uma ansiedade tremenda. Foi o que foi mais pedido durante a semana, durante o jogo, para manterem a calma, manterem a cabeça fria. Mas manter a calma e cabeça fria não é ser passivo. E a equipa não foi passiva, foi organizada, tentou o golo de todas as formas. E na segunda parte, quando queríamos manter este volume ofensivo, esta intensidade, esta procura do golo, o jogo parou muitas vezes. Fortaleza já fez isso aqui na Copa do Nordeste, hoje voltou a fazer isto. Não é crítica, porque eles jogam com as leis do jogo. Agora tirou-nos algum fulgor, aquela ansiedade acabou por crescer com o jogo parado. Quem entrou bem. Fomos ineficazes no último terço para fazer gol. Tivemos 4 oportunidades claras de gol, não conseguimos fazer gol. Agora não tenho nada a apontar, sinceramente. É um momento que queremos muito a vitória desde o primeiro jogo com o São Paulo. Não tem aparecido, mas não é falta de trabalho, não é falta de capacidade, não é falta de competência. E eu volto a referir, tirando aqueles 30 minutos depois do jogo aqui, depois do gol do Red Bull, eu não vejo a equipa a jogar mal, não vejo a equipa a ser inferior a nenhuma equipa. Os resultados não nos estão a acompanhar em termos de performance. Agora, sinceramente, não tenho nada a apontar aos jogadores. Mesmo na primeira linha de pressão, foi uma pena o Gonçalo ressentir-se da lesão passada. Tivemos que amar ali uma substituição, não dava para esperar mais até o intervalo. Ficamos um pouco limitados nas mudanças, mas quem entrou muito bem, tentou ajudar, tentou levar a equipa para a frente. Da forma como também mexemos sempre para a frente, sem perder o equilíbrio, sem perder a cabeça, ou seja, naquilo que nós podemos ajudar, ajudamos com tudo a levar a equipa para a frente. Não conseguimos, mas mais uma vez digo, a atitude dos jogadores foi do primeiro ao último minuto muito boa. Pepa, boa noite. Boa noite. A gente durante essa semana não teve acesso ao trabalho interno de vocês, foram treinamentos fechados, mas pelo menos no lado externo se criou um clima durante toda a semana de que essa partida seria decisiva para sua permanência ou não no cargo de treinador do Sport. Eu queria que você falasse qual a tua percepção sobre isso, sobre o externo estar cogitando a tua saída em caso de um resultado negativo e o quanto o empate afeta ou não afeta a forma como você se sente seguro no cargo de treinador? Olha, se eu perdesse tempo, e com todo o respeito, a torcida tem sempre razão, mas se eu desvio o meu foco, o meu trabalho, o meu dia-a-dia, a pensar no exterior, não estou aqui a fazer nada. Existem 4 pilares
quatro pilares fundamentais na estabilidade de um treinador. Primeiro, o treinador acreditar muito nos jogadores, acreditar no grupo, acreditar na estrutura, acreditar no clube. Eu acredito cegamente a 100% neste grupo de trabalho. Quando eu digo grupo de trabalho, é todo o mundo, todos. Segundo fator é o grupo, o elenco, os jogadores, estarem comprometidos com a ideia da comissão técnica. A resposta foi dada, 100%. Terceiro fator, a direção. Não me falta apoio nenhum. Quarto fator, como falou muito bem, pressão externa, torcida, etc. Realmente este quarto fator, só nós é que o podemos conquistar outra vez de volta. Portanto, respeito total pelo ruído. Pronto, que o ruído seja para mim, mas os jogadores deram tudo, tiveram apoio. Se sou eu que tenho que ser pressionado e vaiado, etc. É como eu disse, o meu foco está todo em dar tudo de mim, de nós, de motivar o grupo, de tudo, para sairmos desta situação. E aí está, e temos que ser nós a conquistar a confiança e a empatia e o encher mais a ilha, a torcer do primeiro ao último minuto. Somos nós que temos que trazer isso como? Com vitórias e sinceramente com jogos como este, apesar de não termos ganho. Não há nada a apontar à entrega dos jogadores. Agora, se fazemos golo, se não fazemos golo, tivemos N oportunidades para fazer, não conseguimos. Portanto, aí fica esse amargo de boca. Pepa, boa noite. Boa noite. Eu até concordo que o time jogou bem durante a partida contra o Fortaleza, mas vocês continuam com 2 pontos, continuam na lanterna da competição e, na minha opinião, vocês não acabaram derrotados por um detalhe. Vamos tratar aqui por um mínimo detalhe, que foi aquela bola inconclusiva para o VAR. A partir disso, o que você projeta daqui para frente? Seus adversários estão pontuando, o Sport continua sendo o único que não venceu na competição e você bate muito na tecla que o trabalho vem sendo bem feito, que os atletas vêm tentando, mas até que ponto isso pode garantir o futuro de vocês, pontualmente falando, na competição, em relação às 20 rodadas e às outras equipes? É assim, é uma leitura. Se não perdemos por esse detalhe, eu também posso dizer que nós não ganhamos porque tivemos 4 oportunidades claras de golo e não conseguimos fazer, não é? Se nos agarrarmos só a isso, aí está, é ver o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Em relação a tudo o resto, é como eu já disse, a partir do momento que eu confio a 100% no nosso trabalho, no elenco, na direção, tudo o resto somos nós que temos que conquistar a torcida para o nosso lado. Pepa, boa noite. Boa noite. Olhando um pouco mais para dentro do jogo, no segundo tempo com a partida um pouco mais difícil de se desenvolver no ataque, levar um perigo, você fez algumas alterações tentando, como você já falou em outra resposta, colocar a equipe para frente. Queria que você falasse um pouco sobre as alterações, as do segundo tempo, a do primeiro foi questão física com o Gonçalo, mas falasse um pouco das alterações do segundo tempo, quais eram as intenções, muito, por exemplo, na alteração do Cariús sair para a entrada do Atêncio, se não me engano, mas qual era o que você buscava com essas alterações? Ora bem, a do Arthur foi forçada, já falamos, a do Igor também, teve parado muito tempo e aproveitamos também ali a profundidade do Barleta com o Lenny do lado esquerdo, e a questão do Chino, o Atêncio, também teve parado muito tempo e esta semana foi boa para ele, para ganhar minutos no treino, tanto é que depois acabou por entrar também, entrou bem, todos entraram bem. E a entrada do Titi foi para refrescar o meio, é um jogador também com chegada na área, com remate exterior, o Du também estava bem no jogo, mas optamos por arriscar mais e ter ali um médio mais ofensivo próximo do Zé. O Zé também fez um grande jogo e o objetivo foi esse nas mudanças, ir atrás do golo, metendo jogadores mais frescos, mais ofensivos, mas infelizmente não conseguimos. E em relação ao segundo tempo, como eu já disse, nós não podemos fazer nada quando os jogadores caem no chão, quando o guarda-redes cai no chão, nós não podemos fazer nada. Agora que quebra muito o ritmo, a nossa preocupação não é o tempo. Aí está lá o árbitro, o juiz, para dar mais tempo. A questão é que quebra o ímpeto, quebra o ritmo. E isso nós não podemos fazer nada. Pepa, boa noite. Tudo bem? O Sport, nos últimos 10 jogos, tem uma vitória contra o Retrô no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Se a gente for olhar para esse início de brasileiro, são 18 pontos disputados e apenas 2 conquistados, o que é o pior início do clube na era dos pontos corridos da Série A. E eu queria que você explicasse o porquê a torcida que está voltando para casa tem que acreditar que esse trabalho
está no caminho certo, se os resultados não estão chegando? Sim, eu já falei sobre isso, estar a ser sempre repetitivo. O que eu posso falar sobre isso mais? É marcarmos mais golos, tivemos nos últimos 4 jogos 4 bolas na trave, não vou estar a falar dos jogos que estão para trás daquilo que aconteceu, de formos prejudicados ou não podemos estar a olhar para isso. Temos é que ter noção que o momento é mau em termos de resultados, em termos de pontuação, e fechar-nos naquilo que nós controlamos. É trabalhar no nosso limite e irmos atrás das vitórias, seja contra quem for. Porque já provamos, desde a primeira jornada com o São Paulo até à sexta com o Fortaleza, que não temos que ter receio de nada, não temos que ter receio da Série A, não temos que ter receio de clube nenhum. Portanto, é seguir o nosso trabalho, confiança para cima dos jogadores e menos ansiedade no último terço. Pepa, boa noite. Deixa eu fazer 2 perguntas para você rapidinho. A primeira, você falou sobre a questão do domínio. De fato, hoje a gente viu que o Sport estava... Tá vendo? A questão do 2 pontos. Primeiro é sobre o jogo, né? Você falou sobre a questão que o Sport teve o domínio da bola, só que a gente viu o Sport com essa ansiedade, parece que vai se repetindo a cada jogo, né? Eu queria perguntar para você como é que está sendo trabalhado isso, porque é muitos gols perdidos, não é apenas um gol, né? Não é apenas uma partida. Isso é uma sequência de jogos que o Sport está sofrendo com isso, né? E o Sport vem sofrendo com isso. E a segunda é sobre paciência. A gente viu que ele foi substituído ali no primeiro tempo, sentiu alguma coisa, ele voltou agora há pouco de lesão. Ele pediu para sair ou foi opção técnica mesmo? Obrigado. Eu ainda agora falei sobre isso, que não estava em condições, voltou a sentir, depois o departamento médico vai analisar, mas não estava em condições de continuar. A outra questão foi os... Assim, o estalar de dedo é uma vitória. Agora, para a vitória acontecer, como disse muito bem, é sermos mais eficazes na finalização. Preocupante e grave era se não criássemos oportunidades, se não tivéssemos volume ofensivo. Isso já disse várias vezes aqui e a verdade é que a temos. Agora temos que fazer mais golos com o adversário. Temos que ser mais eficazes no último terço. Resume-se a isso, é ser repetitivo, mas é verdade. Acho que vocês viram o mesmo que eu e nós no último terço temos que ser mais eficazes, mais letais. Pepa, boa noite. Você fala que o trabalho está no caminho certo e os resultados, obviamente, estão claros que os resultados não estão chegando. Eu falo em evolução. Do início do campeonato até esse momento, a essa rodada, você consegue enxergar uma evolução na equipe, tanto nos níveis de adversários que o Sport está enfrentando, quanto no futebol praticado? E se você... como é que você pretende fazer para que esses resultados comecem a chegar? Obviamente, vocês vão trabalhar, mas como fazer essa evolução, caso você entenda que o time está evoluindo, se transformar em resultados positivos? Marcando mais golos com o adversário, recuperando jogadores muito importantes que estiveram fora, porque nós não me ouviram aqui a queixar, mas houve situações, houve jogos que não tínhamos centroavante, houve jogos que não tínhamos defesa esquerda. Portanto, aí está, são situações que pagamos caro em não termos algumas opções em jogos anteriores e agora com naturalidade os jogadores estão a voltar. Hoje voltou o Igor, o Pablo, o Dalbert começam a treinar na próxima semana, o Gonçalo foi uma pena aquilo que aconteceu, o Chino já voltou, também está cada vez melhor, ou seja, o elenco está a voltar à sua máxima força. Boa noite. Boa noite. O senhor falou ainda há pouco que o Sport teve 4 oportunidades que poderia ter concluído e feito gol. Mas com o nível de investimento que o Sport fez, acho que o time tem que criar mais e finalizar mais. O que fazer para resolver esse problema? Isso é uma pergunta ou é uma afirmação? É uma pergunta. Perguntou se tem que criar mais? Não. Eu disse o seguinte, o senhor falou que o Sport teve 4 oportunidades claras de gol e não concluiu, não fez. Com o nível de investimento que o Sport fez, o Sport deveria criar mais e finalizar mais pelos atletas que tem. O que fazer para sanar esse problema? Não, isso não é bem uma pergunta, isso é a sua opinião. Nós criamos muitas oportunidades de gol. A questão é pôr a bola dentro do gol. E tem a ver com investimento, tem a ver com o quê? Tem a ver com ter mais tranquilidade. Isto, às vezes a bola entra sem querer, outras vezes tentamos de tudo e a bola não entra. Tão simples quanto. Infelizmente é assim o futebol. Dessa vez, não dá para dizer que o Sport foi passivo. O técnico Pepa tentou algo diferente contra o Fortaleza. Em vez de 3 volantes, escalou 2, incluindo o jovem Zé Lucas, o que deu mais fluidez na saída de bola. No segundo tempo, ainda fez substituições mais arriscadas, mas foi só isso.
Diante de um Fortaleza desfalcado, o rubro-negro até mostrou um futebol organizado no primeiro tempo, algo que já vimos em outros momentos do Brasileirão. Mas, de novo, faltou criatividade na hora de criar chances e a velha dificuldade em finalizar apareceu. Resultado: um empate sem gols na Ilha do Retiro, pela 6ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Sport segue na lanterna e como o único time sem vitória na competição. Sob o comando de Pepa, o Sport já provou que consegue dominar partes do jogo, mas nunca consegue pressionar de verdade a ponto de sufocar o adversário. Assim como aconteceu contra Vasco e Bragantino, o time até chegou com facilidade no ataque, circulou a bola e deu a impressão de que estava no controle. Com Zé Lucas e Lucas Lima no meio, o time teve mais posse, mas não soube transformar isso em chances claras. Contra o Fortaleza, o Sport até finalizou bastante, 17 chutes, 7 no gol, mas, tirando uma chance perdida por Carlos Alberto, não assustou muito. Como disse o comentarista Cabral Neto, o time foi a cara do que tem sido no Brasileirão. Domina, chega perto da área, troca passes, mas na hora H, ou erra o passe ou chuta mal. E essa ineficiência não é só dos jogadores, Pepa também tem culpa. Afinal, como explicar a insistência em Carlos Alberto e Arthur Souza, dois jogadores que não rendem? No segundo tempo, com o time perdendo gás, Pepa arriscou. Tirou Igor Cariús e colocou Leni Lobato, substituiu Duqueiroz por Tite Ortiz e ouviu a torcida, tirando Carlos Alberto para colocar Atêncio. Tentou mudar, mas no fim foi mais do mesmo. O Sport rodou a bola, chegou perto e nada. Para piorar, o time só não perdeu em casa por sorte. Num lance polêmico, Pikachu quase fez o gol do Fortaleza, mas o VAR, depois de 8 minutos de análise, não conseguiu confirmar se a bola entrou. Com mais um jogo sem marcar na lanterna e com o pior ataque do campeonato, era óbvio que Pepa estaria insatisfeito, certo? Errado. Fizemos um jogo bom, sinceramente. O grupo tentou de tudo, disse o técnico. Ele ainda reforçou que o time não joga mal, apenas não está tendo sorte nos resultados. Se o próprio treinador não enxerga os problemas que todo mundo vê, a ponto da torcida protestar contra ele de novo, então a diretoria precisa tomar uma atitude. O Sport entrou em campo com Kaique França, Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús, substituído por Leni Lobato, Zé Lucas, Duqueiroz, substituído por Tite Ortiz e Lucas Lima, Carlos Alberto, substituído por Atêncio, Barleta e Gonçalo Paciência, substituído por Arthur Souza, técnico Pepa. Já o Fortaleza entrou em campo com João Ricardo, Tinga, Tite e Kuchevich, Iago Pikachu, Bruninho, substituído por Zé Wellison, Lucas Sacha, Rosseto, substituído por Paul Fernandes, e Diogo Barbosa, substituído por Mancuso, Breno Lopes, substituído por Kevin Andrade e Lucero, substituído por Daverson, técnico Juan Pablo Voivoda. Então, nação, o que você acha? Será que o Sport vai conseguir fazer mais de 10 pontos no primeiro turno do Brasileirão? Minha sincera opinião, se Pepa continuar, acredito que não. Mas deixe sua opinião nos comentários, porque a sua voz é fundamental pra gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com todos os apaixonados pelo esporte. Eu sou Alexandro e essa foi mais uma análise de uma partida do Sport no Brasileirão. Um abração e até o próximo vídeo. Pelo Sport tudo!